Eu tinha alguns pequenos retalhos dessa madeira compensada de abeto de 18 milímetros, e eles estavam meio que atrapalhando na oficina, então eu queria encontrar um uso para eles. Esses eram retalhos da comissão da unidade de Hi-Fi e vinil que eu fiz recentemente. Eu queria fazer outra mesa de compensado, porque realmente gostei da última que fiz, mas queria que esta fosse bem diferente no estilo. Antes de começar, eu só queria dizer um enorme obrigado ao Matt do canal do YouTube Happy Wife Happy Life por ter feito isso para mim, que é sem dúvida a melhor inserção de folga zero que eu já usei e provavelmente sempre usarei. Definitivamente, confira o excelente canal dele se você ainda não fez isso. Deixarei um link para ele na descrição abaixo. Comecei cortando as peças de compensado em tiras de 35 milímetros de largura na serra de mesa. Então, eu organizei as tiras para verificar se havia alguma imperfeição nas camadas de compensado. E este é um material de boa qualidade, então realmente não havia vazios nessas peças. Mas havia um ou dois nós desagradáveis visíveis nas camadas de compensado, então eu retirei as piores peças. E fiquei com material suficiente para cortar um círculo de cerca de 570 milímetros de diâmetro. Encontrei um ponto central e então marquei um círculo, medindo o raio do círculo a partir do ponto central. Não precisava ser um círculo exato. Isso era apenas para me ajudar a posicionar as tiras corretamente e para me ajudar a alinhar as peças durante a colagem. Normalmente, eu colocaria um prego no centro e usaria um pedaço de corda para desenhar um círculo preciso. Mas eu não queria lidar com o preenchimento do buraco do prego mais tarde. Em seguida, apliquei cola de madeira em cada peça. Espalhei e alinhei todas as marcações de círculo. Usei alguns grampos de barra para prender as peças juntas. Originalmente, eu planejava colar tudo de uma vez. Mas como a colagem levou algum tempo, eu queria aplicar pressão com o grampo antes da cola secar, então acabei fazendo a colagem em duas metades. Usei a borda de uma régua de aço apenas para garantir que as peças foram bem presas e niveladas. E então eu pude colar a segunda metade. E mais tarde, quando a cola secou, colei as duas metades do círculo juntas. Após algumas horas, removi as braçadeiras e usei um raspador de gabinete para remover qualquer resíduo de cola seca. Então eu pude trabalhar para alinhar perfeitamente as peças de compensado umas com as outras e garantir que a mesa estivesse plana. Então usei meu Plana manual número 5. Isso já estava muito próximo de ser plano, então só precisava remover algumas aparas leves. Em seguida, eu precisava cortar o círculo e faria isso usando a serra de mesa. Eu precisava fazer um gabarito rápido para ajudar com isso. Primeiro, eu cortei um pedaço de carvalho na largura das ranhuras da minha serra de mesa. Na primeira tentativa estava um pouco apertado, então movi a cerca por uma quantidade muito pequena, fiz uma segunda passagem e então ficou um bom ajuste. Eu colei e preguei na peça de Medium Density Fiberboard folheado, garantindo que ela se sobrepusesse à lâmina por alguns centímetros e então fiz um corte de folga zero. Em seguida, precisei adicionar um pino à distância da lâmina, que eu queria que fosse o raio do meu círculo. Usei um prego para isso, que martelei no lugar e depois usei minha esmerilhadeira para remover a cabeça do prego. Então, eu me certifiquei de que o prego estava em pé. Eu estava todo pronto para começar a cortar o círculo. Mas então, decidi que seria bom adicionar um leve ângulo aos lados da mesa. Então, acabei virando o gabarito para o outro lado da lâmina, o que significava que eu precisava redefinir o pino novamente na distância correta da lâmina.
Eu então pude perfurar no ponto central da parte inferior da mesa e colocar a mesa no pino do gabarito. Então eu troquei minha inserção e inclinei minha lâmina para 5 graus. E então eu pude começar a fazer os cortes. Eu nunca tinha tentado este método de cortar um círculo antes. E eu estava um pouco preocupado com a possibilidade da lâmina pegar o círculo e recuar, enquanto eu puxava a peça de trabalho de volta para mim antes de fazer a próxima passagem. Mas eu apenas me certifiquei de que estava aplicando bastante pressão para baixo na peça de trabalho para que ela não torcesse, e não tive nenhum problema. Quando estava quase um círculo perfeito, eu pude então avançar a peça de trabalho para frente na lâmina e girá-la para raspar o resto do material. As camadas de compensado nas bordas pareciam realmente legais. Em seguida, fiz um lixamento com minha lixadeira orbital aleatória em 80, 120 e 240 grãos. Eu lixei a mão com 400 grãos. Apliquei um pouco de óleo de linhaça fervido para destacar os grãos. Para as pernas desta mesa, eu usaria esses pinos de madeira dura pintados que vieram de um velho guarda-sol quebrado no meu jardim. Você pode ver que um deles tem uma rachadura. Cortei as peças que não precisava. Depois, configurei um bloco de parada e cortei-as no comprimento necessário. E eu só tinha material bom o suficiente aqui para fazer 3 pernas, mas achei que isso daria um visual bastante interessante. Usei um raspador de armário para remover a tinta. Não tenho certeza de que madeira é essa. Talvez alguém possa me dizer nos comentários. Eu queria afinar as pernas e não tenho um torno. Então, para fazer isso, eu primeiro marquei um círculo menor na extremidade das varetas, apenas como referência, e usei minha plaina para afinar as pernas até este círculo. E as pernas continuavam escapando de mim enquanto eu estava plainando e raspando. Então, acabei colocando alguns pedaços de madeira de sobra na morsa para impedir que eles escapassem, e isso funcionou bem. Também usei meu bloco de plaina para fazer um pouco de modelagem. Depois lixei as pernas à mão e foi assim que elas ficaram. Em seguida, eu precisava fazer alguns blocos de suporte para as pernas, e eu faria isso com esse pedaço de madeira de pinho de palete. Primeiro, limpei as faces com minha plaina elétrica de mão. E então, usando minha serra de mesa e serra de esquadria, cortei os blocos na espessura e comprimento corretos. Depois, cortei um ângulo de 45 graus em um lado de cada um deles. Fiz isso para que os blocos fossem menos visíveis ao olhar para a mesa. Marquei o centro de cada bloco, preparando para a perfuração. Em seguida, fiz um gabarito simples para me ajudar a perfurar ângulos consistentes em cada bloco da perna. Era apenas um pedaço de contraplacado com alguns pequenos pedaços de madeira pregados nele. E essa imagem é apenas para mostrar qual será o ângulo das pernas uma vez que os furos sejam feitos. As cavilhas tinham 36 milímetros de diâmetro. Então, eu escolhi uma broca Forstner de 35 milímetros para fazer os furos. Movi o gabarito para que a broca estivesse alinhada com a marca central e então prendi o gabarito à mesa da furadeira de bancada. Então eu pude perfurar um buraco para cada perna. Cometi meu primeiro erro no projeto. Cortei este ângulo de 45 graus nos blocos de perna para que os blocos de perna fossem menos visíveis. No entanto,
Perfurei esses buracos para que as pernas ficassem inclinadas nesta direção, em vez de como deveriam ter sido nesta direção. Então, obviamente, eu os coloquei no gabarito ao contrário, o que é muito estranho, porque eu poderia jurar que verifiquei isso antes de perfurá-los. Mas essas coisas acontecem. Então, o que vou fazer é fazer um corte de 90 graus aqui e um corte de 45 graus aqui. Infelizmente, o corte de 45 graus não será tão grande quanto o original, mas terá que servir. Então, eu cortei outro ângulo de 45 graus no outro lado dos blocos e depois cortei um ângulo de 90 graus, onde os cortes de 45 graus estavam originalmente. Aqui está a nova forma do bloco da perna. E as pernas agora estarão anguladas na direção correta. E eu tenho uma superfície de 90 graus, na qual posso perfurar e adicionar um parafuso na perna para reforço. Em seguida, eu precisava tirar 1 milímetro do diâmetro das varetas para que elas se encaixassem dentro dos blocos da perna. Então, usei uma lixa velha para isso. Então, eu pude adicionar cola aos blocos da perna e encaixar as pernas no lugar. E eu perfurei um buraco usando uma broca escariadora para um parafuso de madeira de 40 milímetros que reforçaria as pernas. Então, eu precisava remover o material excedente no topo do bloco, o que fiz primeiro na serra de fita, e depois limpei com um plaina manual. Para posicionar as pernas corretamente, eu sabia que o ângulo interno de um triângulo equilátero era de 60 graus. Então, eu ajustei meu transferidor para 60 graus e isso me ajudou a marcar um triângulo. Eu me certifiquei de que cada ponto estava aproximadamente à mesma distância do próximo, e eles estavam dentro de alguns milímetros, o que estava bom. Eu não estava preocupado em deixar isso perfeito, eu só queria que a mesa fosse bem sustentada e que parecesse correta a olho nu. Então agora eu tinha a posição para os blocos da perna. Decidi não colar os blocos da perna na mesa e usei apenas parafusos, pois estava fazendo esta mesa para vender na minha nova loja Etsy online. E quando precisar embalar e enviar para o comprador, será muito mais fácil fazer isso com as pernas removíveis. Finalmente, eu só precisava moldar a parte inferior de cada perna e usei minha lixa elétrica para isso. Eu queria que o tampo da mesa fosse bastante resistente, então, como acabamento, escolhi o verniz em spray. Apliquei isso em camadas finas. Então, quando a primeira camada estava seca, borrifei um pouco de água na mesa e lixei a úmido com uma lixa de 400 grãos. Depois, removi qualquer poeira e apliquei a próxima camada. Apliquei 3 camadas no total, lixando entre cada uma delas. Apliquei a marca do meu fabricante na parte inferior da mesa. E apliquei mais um pouco de verniz em spray apenas para selá-lo. Então apliquei óleo de linhaça fervido nas pernas. Finalmente, usei um nível de bolha apenas para verificar se a mesa estava nivelada. Estava tudo bem. Estou realmente feliz com o resultado desta mesa e o projeto levou cerca de 11 horas no total. Se eu fosse construí-la novamente, acho que só tem uma coisa que eu faria diferente, que seria adicionar mais ângulo à borda do tampo da mesa. Eu cortei o círculo com a lâmina da minha serra de mesa inclinada a 5 graus, e acho que provavelmente 8 a 10 graus teriam sido melhores. Eu só queria que fosse um ângulo sutil, mas acho que 5 graus talvez tenha sido um pouco sutil demais. Eu também gostei muito de como as pernas afuniladas ficaram. Elas têm um tipo de sensação rústica e artesanal que acho que adiciona um bom caráter. Elas certamente pareceriam muito diferentes se fossem meticulosamente moldadas à perfeição em um torno. Mas talvez seja apenas eu sendo amargo, porque não tenho um torno.
Mas a melhor parte deste projeto para mim é definitivamente o tampo de mesa de compensado. Eu realmente gosto de como o grão parece, especialmente em torno das bordas. Como mencionei anteriormente no vídeo, esta mesa estará à venda na minha recém-inaugurada loja Etsy Online. Se você ainda não conferiu, por favor, dê uma olhada e veja se há algo que lhe interesse. Haverá um link na descrição abaixo. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva, se ainda não o fez, para mais vídeos semanais. Se você gosta do que eu faço e gostaria de apoiar meu canal, por favor, considere se tornar um patrono na minha página do Patreon. Links na descrição abaixo.